paz do Senhor Jesus. Uma alegria, uma honra muito grande estar com os irmãos nesta manhã tão linda, ouvindo o patriarca falar nesta manhã, com muita alegria. Estou feliz por estar aqui convosco. Eu sirvo ao Senhor lá no Ministério Belenzinho, junto ao pastor Zé Wellington, ao pastor Zé Wellington Júnior. Durante 27 anos eu vivi fora do Brasil como missionário e agora estou servindo ao Senhor ali há alguns anos em São Paulo. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1. Atos, capítulo 3. Nós não temos esse estudo na sua apostila, porque no período em que eu deveria entregar essa matéria, eu estava fora do Brasil, fui atender a um colega que caiu do teto, fui preparar alguma coisa no teto da igreja e ele caiu do teto e ficou totalmente paraplégico. E foi um momento muito difícil, exatamente o período em que eu tinha que mandar esse material e eu estava fora atendendo esta igreja. E o que é mais impressionante nesse colega é que alguns dias antes dele cair do teto, Deus deu para ele um sonho que ele ia ter um problema parecido. E alguns meses antes ele tinha deixado de pagar o seguro de vida dele. E cuidar dessa área é muito importante, viu, pastores? Às vezes você paga 37, 47 reais por mês, se acontecer alguma coisa com você, sua família fica amparada. E ele está lá dependendo da igreja. Estava contando para o pastor Roberto a tribulação que ele está passando. E também não somente que ele está passando, mas que ele está fazendo a igreja passar. Muito difícil. Então não deu para eu mandar nesse período. Com muita alegria eu tenho alguns detalhes importantes para a gente andar juntos nesses dias que vamos estar convosco. Capítulo 3, verso 1 de Atos. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Vou ler mais uma vez, tá bom? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Só isso. Queria ver com os irmãos alguns detalhes importantes desse texto. Porque aqui tem 2 milagres tremendos. Diga, 2 milagres. Primeiro milagre é Pedro e João estarem juntos. E o segundo milagre é eles irem para o templo orar. E nessa palavra dessa manhã que eu tenho aqui para mostrar aos irmãos, eu vou provar para os irmãos que eles não gostavam de orar. E vou provar para os irmãos que eles não eram amigos. 3 anos servindo a Jesus. Se suportavam, Pedro e João. 3 anos servindo ao Senhor Jesus e se aguentavam. Isso aconteceu só nos tempos de Jesus. No nosso tempo não acontecem essas coisas. De obreiros se suportarem, de olhar um para o outro e dizer assim: eu estou aqui contigo só porque eu amo meu pastor, mas se eu pudesse eu te dava uma surra, né? Na verdade, vou mostrar para vocês como era a amizade desses 2 camaradas, grandes homens de Deus, Pedro e João. Então, como eles conviviam, como eles andavam juntos, apesar de eles estarem no mesmo ministério, servindo a um só pastor que era Jesus.
a dificuldade que eles tinham um com o outro, de olhar um para o outro. Para começar, logo no início do ministério, o irmão sabe perfeitamente que eles tinham barcos separados. Eles quando foram chamados pelo Senhor Jesus, eles tinham 2 companhias, cada um tinha uma companhia. Os irmãos sabem perfeitamente que um era da família de Zebedeu e outra era da família de Boanerges. E essas 2 famílias, Zebedeu e Boanerges, elas eram rivais na pesca. E Jesus vai justamente chamar 2 pessoas que são exatamente rivais na sua profissão. E essa rivalidade da profissão deles continuou com aquele sentimento psicológico. Você é daquela companhia de pesca e eu sou daquela outra companhia de pesca, da Boanerges Company, e você é da Zebedee Company. Você ficaram sempre com aquele problema psicológico na cabeça. E a pergunta é, quando que esse problema realmente foi acabar na vida deles? Porque muitas vezes nós, como obreiros, apesar de estarmos servindo ao mesmo ministério, dentro do coração eu sou da Boanerges Company e tu és da Zebedee Company. Fica aquele sentimento que nunca cala. Olha, irmão, paz do Senhor, mas não é uma paz do Senhor feliz que você ministra, não é um abraço contente que você dá, tem reservas, aquele sentimento que há sempre no coração de um homem que não se dá bem com seu colega. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre isso. E ao terminarmos esta mensagem, este estudo nesta manhã, você vai poder olhar para o seu colega e vai poder dizer para o seu colega: é melhor a gente se amar. Quando terminar esse estudo daqui a alguns minutos, você vai olhar para o seu companheiro e vai dizer: não tem jeito, nós precisamos nos amar em Cristo. Então, eu gostaria de começar observando esses 2 pontos agora. Veja um texto aí, primeiro ponto, só tem 2 pontos, que é o tempo dele, capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam juntos. Este capítulo, os irmãos sabem perfeitamente que é o capítulo depois do Pentecoste. Capítulo 2, quando eles 2 juntos, pela primeira vez, eles conseguem sair juntos e chegarem juntos no mesmo lugar. Houve ocasião em que eles saíram juntos, mas não chegaram no mesmo tempo. Houve ocasião em que eles estavam no mesmo lugar, mas não estavam no mesmo pacto, no mesmo pensamento. Por causa desse momento difícil que muitas vezes nós, como obreiros, passamos. Vamos ver o texto. O primeiro texto que eu quero mostrar para os irmãos é o texto da ressurreição. Eu queria ver se eu conseguia dar 3, mas vamos ver pelo menos o que podemos. Capítulo João, capítulo 20. Capítulo 20 seria o primeiro texto. O primeiro texto deles juntos. E essa convivência, até eles chegarem ao grande milagre. O grande milagre deles subirem juntos. O grande milagre deles estarem juntos. Que é a primeira vez, pastor, que eles vão estar juntos. É no capítulo 3, depois do Pentecoste, quando alguma coisa aconteceu que mudou o caráter do amor deles, mudou de uma forma radical, que eles olharam para o outro e disseram: vamos juntos. E é o que o Senhor Jesus mais gostaria que eles fizessem, porque Jesus orou por eles, naquela oração que os irmãos conhecem, a oração sacerdotal de Jesus, de João capítulo 17, que ele disse: eu quero que eles sejam um. Eu quero que eles sejam um, porque apesar de você pensar que você está servindo ao mesmo pastorado, e você faz de conta que o pastor não sabe que vocês 2 não se gostam, ou que um de nós não nos gostamos, nós pensamos que o pastor não sabe e o pastor sabe. O pastor sabe porque sempre a notícia chega. E o pastor fica quieto, como vocês aprenderam nesta manhã. O pastor fica na dele, fica olhando, esperando, até onde vai chegar
aquela amizade, até onde vai chegar aquele problema. Mas nunca pensem que o pastor não sabe. Jesus sabia. E quando o Senhor Jesus orou pelos seus discípulos, ele disse: Pai, eu quero que eles sejam um. Aleluia. Aleluia. Então, quantas vezes que a liderança sabe que existe aquela briga entre aqueles dois obreiros, pastor Roberto, e lá no coração o Senhor ora, diz: Senhor, faz um milagre na vida deles, mas eles não sabem que o Senhor sabe. Eles não sabem, eles pensam que a liderança não sabe. E eles continuam, um fisgando o outro, um dando pau no outro, um arrebentando o outro, e na frente do pastor: eu te amo em Cristo. Tudo conversa fiada. Não tem aquilo. Quando o pastor está viajando para fora do Brasil, para outro estado, os dois se brigam. Quando o pastor chega, você não sabe o que aconteceu entre o Jacó e o Josefino. Aí o pastor: deixa quieto isso. Aí ele vai na oração sacerdotal e ele ora: Senhor, eu estou te pedindo que o Jacó e o Josefino sejam uns. Aí o pai diz assim: mas você quer mesmo que eu faça uma obra? Quero. Então deixa eu fazer. Então vamos ver o primeiro, são 3 textos pesados, que eu quero que vocês vejam como foi um milagre o capítulo 3 de Atos. Capítulo 3, verso 1, vou provar. Primeiro texto, vamos lá. Capítulo 20 de João, diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E correu, pois, e foi Simão, Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, que é João. Então vamos trocar aqui, vamos colocar. E correu, pois, e foi Simão e João, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então ela falou para os dois. Aí no versículo 3 diz assim: então Pedro saiu com João e foram ao sepulcro. Os dois saíram juntos. Começaram juntos a obra de ir à sepultura. Estamos falando aqui para pessoas que entendem a linguagem da parábola da palavra. Os dois começaram a obra juntos. Começaram, veja só. Veja o que vai acontecer. Capítulo 20, verso 4, acompanhem comigo. Os dois corriam juntos. Começaram bem. Oh, somos amigos, companheiros e tal. De repente começa aquele sentimento de que o outro é mais aplaudido, que o outro é mais querido, que o outro é melhor visto, melhor premiado. Aí vai havendo um problema, vai havendo uma distância. Olha a corrida ministerial e vai havendo uma distância entre eles. Veja o texto, olha o texto. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Quer dizer, João correu mais rápido. E é impressionante porque... Pastor, eu posso tirar esse microfone aqui? Obrigado. E então o outro correu mais rápido. E aí surge a pergunta: por que João correu mais rápido? Diga por quê. Não, mas desafiando, vai lá, por quê? Porque quem ama Jesus, irmão, quem ama, ele amava Jesus. O amor dele, em comparação ao amor de Pedro, era maior, o irmão sabe que era. Agora, foi justamente o que Jesus pergunta para ele lá no outro texto que nós vamos ler daqui a pouquinho. Pedro, tu me amas mais do que todos esses? Ó, ele pegou. Repetindo, vou repetir de novo, voltando à fita. Por que João chegou primeiro? Porque amava. Quem ama, chega primeiro. Tem jeito de você dizer para o seu irmão: quem ama, chega mais rápido? Aleluia.
Pedro. Aí quando chegar na... Pedro, por que ele foi atrasando? Ele foi atrasando por quê? Porque ele correndo com Pedro, correndo. Se Jesus ressuscitou mesmo, eu estou na água. Eu neguei o cara. Não pode. Meu Deus, o que eu faço com ele agora? E Pedro na frente. Mas eu não posso vê-lo ressuscitado porque eu neguei ele. Eu não posso vê-lo ressuscitado porque eu neguei ele. Porque ele foi atrasando. Ele foi atrasando porque ele tinha contas a acertar. E quem tem contas a acertar, pense bem, será que ele ressuscitou mesmo? Se ele ressuscitou mesmo? Meu Deus, se ele ressuscitou mesmo, como é que eu vou fazer quando eu olhar para ele? Se ele ressuscitou mesmo, eu estou em dificuldades. E João disse, vem rapaz, corre comigo! Não, vai tu primeiro. Por quê? Diga por quê. Porque quem ama não trai. Quem ama não trai. Tem jeito de você dar um abraço no seu irmão do seu lado e dizer assim, quem ama não trai. Aleluia! Então tem um peso que prendia Pedro. Meu Deus, é meu barato. Um peso de culpa prendia o Pedro, o pastor Roberto, de tal maneira que ele não podia correr junto com o seu colega, porque o seu colega estava livre, o seu colega não tinha conta nenhuma para pagar com Jesus, o seu colega o amava o seu Senhor. Quem ama está livre, não tem peso de consciência, pode chegar primeiro. Não tem peso. O peso atrasava-o de tal maneira que ele não podia correr junto. Por que obreiros não podem correr juntos com seus colegas? Porque eles não podem chegar juntos, porque não pode chegar juntos, porque ele não chega junto comigo, porque ele não chega comigo. Levante a sua mão direita, por gentileza, bem alto, acima da sua cabeça. Dá um tapa na mão de 2 ou 3 e diga, chega junto comigo, rapaz. Chega junto. Estou profetizando nesta manhã. Por isso que ele chegou tarde. Que ele foi pensando o que ele ia dizer se ele o visse. E ele foi atrasando e deixando o outro correr na frente. Quando o outro chegou na frente, chegou primeiro porque o amava. Disse, eu tenho que ver meu Senhor. Estou com saudade dele.
já tem 3 dias que eu não vejo, eu preciso vê-lo, eu preciso adorá-lo, eu tenho fome da sua comunhão, eu quero vê-lo. E ele foi. Quando ele entrou, aconteceu uma coisa linda, 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 que eu queria mostrar para os irmãos. Deixa eu ver se eu consigo. Tem jeito de me conseguir um outro microfone mesmo sem um fio? Tem? Tem? Aleluias. Esse momento precioso do atraso, em que ele foi pensando na sua caminhada. Verso 5, acompanhe. Mais apressadamente, verso 4, do que Pedro chegou primeiro ao sepulcro. Verso 5. E abaixando-se viu no chão os lençóis, mas não entrou. Então ele viu o lençol. Infelizmente é muito pobre a nossa versão nesse aspecto. Mas a palavra viu. É bem forte isso aqui, viu, meus irmãos? Preste muita atenção. Vou ler de novo. Abaixando-se viu no chão os lençóis. Esses lençóis foram tão impactantes para João, muito forte, porque eles foram tão impactantes para João, porque ele chegou lá. Suponhamos que você é a sepultura e onde Jesus estava, e eu estou correndo, eu sou João, eu chego, vejo a porta, a pedra tirada, e eu faço assim, ó, e saio. Isso foi suficiente para ele crer que Jesus ressuscitou. Estou falando de João. De novo, ele vem correndo, tá. E sai. Não entra. Foi suficiente. Ele não examinou o lençol, ele não pegou o lençol, ele não viu se era mesmo o original, etc. Ele não fez nada, ele só chegou e olhou e saiu. Só isso que ele fez. Aqui tem um segredo. Estou lhe esperando. Vem, João, vem como João. O nome dele é Pedro? Não é Pedro, não. Então, vocês estão aí? Estou brincando, viu? O cemitério de galinha dele não deixa. Obrigado, viu? Não. Eu só queria fazer Pode deixar que também tem boas mãos. Presta atenção agora. Quem está interessado, diga amém. Então eu vou fazer aqui em cima. Com licença, tá, pastor? Aí eu vou fazer aqui em cima. O corpo de Jesus foi assim, ó, ele foi envolvido assim, mais de 20 metros com a cabeça do lado de fora. Mais de 20 metros. E lá eles colocaram aquele elemento, pouco elemento de balsamamento, quase nada, para vir na segunda-feira ou no domingo pela manhã, para reparar. E foi assim. E o lenço foi colocado sobre a cabeça dele. E colocaram ele na sepultura. E as mulheres foram preparar o bálsamo e os elementos das especiarias, etc. Quando Jesus ressuscitou, dá para ver daí? Dá para ver? Um pouquinho, mais ou menos, né? Ok. Quando Jesus ressuscitou, presta atenção, hein? Me ajuda aqui, só para segurar o microfone, para eu mostrar para ele com a outra mão, porque tem gente que lá não está vendo. Fica assim. Presta atenção, aqui está o corpo. Quando Jesus ressuscitou, meus irmãos, o corpo dele saiu assim, ó. Quando os discípulos chegaram, do mesmo jeito que eles viram os lençóis como estavam, do mesmo jeito, estava lá do mesmo jeito. Como uma cigarra sai da casca, exatamente ele saiu dali,
ficou do mesmo jeito o lençol, do mesmo jeito. E quando ele chegou, ele disse: ele saiu daqui de dentro. Então, desse jeito aqui, que eles olharam, muito obrigado, tá? Ele só chegou lá e fez assim. Não estava desenrolado, estava tudo intocado. Por isso, quando eu pedi o microfone, era para fazer isso, para mostrar para vocês que ele simplesmente saiu assim. Continuando a leitura agora vocês vão entender. Verso 5: e abaixando-se viu no chão os lençóis, não entrou todavia. Verso 6: chegou pois Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis. Então ele tinha um lenço da cabeça, como eu mostrei para vocês, não estavam com esse aqui. Esse da cabeça ele tinha deixado num canto. Então ele saiu, é que eu não tenho como fazer, mas é como se ele tivesse saído de dentro daquela parte. E ele saiu de lá. Ele saiu de dentro dele mesmo, do próprio casulo dele, ele saiu. O gnosticismo diz que Jesus não ressuscitou. Está examinando aí, né, pastor? O gnosticismo diz que Jesus não ressuscitou, que roubaram o corpo dele porque a sepultura estava aberta. Isso é o gnosticismo que diz. Mas eles não sabem que a sepultura estava aberta por uma razão muito simples. Diga qual? Me desafie, vai lá, eu estou pronto para responder, vai. É porque quando as mulheres estavam vindo de madrugada, os homens estavam dormindo, com medo. E as mulheres se levantaram e deram um exemplo de coragem. E os homens estavam dormindo e presos lá no cenáculo com medo dos judeus. E as mulheres no cemitério, irmão, já pensou que milagre é esse? Ó? De noite uma mulher, 2, de noite no cemitério, 3, e no lugar dos homens. E elas estão indo para lá. Aquilo foi tão lindo para Deus, que antes de Jesus sair da abrir a porta. Você ainda abre a porta para sua esposa? Jesus abre. Diga por quê? Diga por quê? Porque na noite anterior eles não jantaram. E qual a revelação para nós, para a nossa vida? Aquele jantar que você desejou ter na noite passada, Jesus vai cumprir mesmo que seja de manhã. Ainda não entenderam? Vou repetir de outra forma. Quantas vezes você tem desejo de adquirir determinadas coisas que você não pode naquele momento? Como as irmãs cantaram ontem, Jesus estava lá. Quantos sonhos que você tem que você ainda não resolveu ainda? Jesus estava lá. Então na noite anterior, Jesus perguntou para eles: o que vocês têm para comer? Eles disseram: nada. Era de noite. O que vocês têm para comer? Nada. Isso era ontem. De manhã eles disseram assim: Jesus, é o Senhor? Sou eu. Aí Jesus olha para eles e diz: vem jantar. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele: Jesus vai cumprir aquele sonho que você sonhou. Pergunta para ele aí do seu lado, pergunta para ele aí do seu lado: você tem algum sonho que ainda não se cumpriu? Pergunta para ele.
Então profetiza agora na vida dele, diga: Jesus vai te convidar para jantar. Aramachora, manda. Sonhos da noite passada, eu estou cumprindo hoje, diz o Senhor sobre a sua vida. Projetos que você ainda não realizou ontem à noite da sua vida ministerial, eu estou cumprindo agora, nesta manhã. Vem jantar! Aleluia! E aí começa um diálogo tremendo, aleluia, na vida deste homem que eu quero mostrar agora. Capítulo 21, veja. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Aleluia. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, aqui está. Amas-me mais do que estes? Essa é uma pergunta difícil para ele. Ele não perguntou essa pergunta a João. Se ele perguntasse a João, meus amigos, nós saberíamos a resposta automaticamente na ponta dos lábios. Mas ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Só uma vez eu vou pedir para vocês fazerem, não duas. Quero ver o seu desafio. Diga por quê. Resposta: porque um homem de Deus não pode apacentar o rebanho se ele não amar mais do que todos os outros. Ele pegou, só ele pegou, mais um ali. Eu não sei se você está se fazendo para não entender, mas eu vou repetir de novo. Vou repetir outra vez, que eu gosto de repetir para até vocês entenderem. Escute. Porque ele perguntou: tu me amas mais do que todos esses? Resposta: você não pode ser pastor de uma igreja enquanto você não amar todos os membros indistintamente, até daquele cara de pau que você não vai com a cara dele. E Jesus disse assim: eu preciso que você me diga essa resposta, porque eu quero que você apacente o meu rebanho. Eu quero que você me diga: você me ama mais do que eles? Porque eu preciso rápido dessa resposta, porque eu tenho que colocar você como pastor deles. Eu preciso que você me diga: você me ama ou não? Vamos ter uma surpresa aqui, preste atenção. Vamos ler o texto. O texto. E ele respondeu: sim. Esse sim dele foi um sim. Eu gosto de pensar nesse sim, porque esse sim, ele disse esse sim olhando para João. Isso aqui mexe com o camarada, se ele for crente. Vou repetir tudo de novo, hein? Ele disse um sim, mas o sim dele foi olhando para João. Diga por quê? Porque ele sabia que João amava mais que todos. Quando ele disse sim, ele disse: estou competindo com João, mas eu no meu coração sei que João ama mais. Mas eu, como sou cara de pau, porque Pedro era cara de pau, eu, como sou cara de pau, eu vou dizer, mesmo que seja um sim meio fraco, mas eu vou dizer sim. Eu vou dizer sim. Mas assim, sim. Jesus não gostou daquele sim e perguntou de novo. Mas antes que Jesus dissesse, ele disse assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: eu te amo. Só que essa parte, mais do que a todos, ele não disse. Mas ele disse assim: Jesus, tu sabes que eu amo o Senhor. Mas esse bando aqui, eu não sei não. Tem alguém aí em casa? Tem alguém aí? Eu amo o pastor Roberto. Mas esses dois aí, não sei não.
É aquela coisa que eu estou dizendo. Não adianta amar a Jesus se você não ama o resto. Não adianta você dizer: Jesus, eu te amo, mas eu não gosto daquele ministério, eu não gosto daquele presbitério, eu não gosto daquele diaconato, eu não gosto de ninguém mais, eu só amo o meu pastor, o resto eu odeio todo mundo. Jesus está querendo saber, pela segunda vez. Tem alguém em casa aí? Tem alguém em casa? Isso aqui é para você pensar. Continue, olha o texto. Preste atenção que Jesus vai colocar três palavras, 3 respostas. Pega a caneta que você vai gostar. Anote isso aí, isso é importante para você. Ok, lá vai. Primeira resposta é: apacenta os meus cordeiros. Segunda resposta: apacenta as minhas ovelhas. E no verso 17: apacenta as minhas ovelhas. A pergunta é: por que ele colocou o cordeiro na primeira, colocou o cordeiro na segunda, cordeiro na primeira, ovelhas na segunda e ovelha na terceira? Por que ele não disse de uma vez, ovelhas? É muito importante você anotar esse detalhe. Diga por quê. Porque a igreja, ela é dividida, colocando em terceiras partes, 3 partes. Uma terça parte da igreja, pastor Roberto, é de cordeiro. E 2 terças partes da igreja é de ovelha. Por exemplo, todos vocês que estão aqui são cordeiros. E pastoreiam ovelhas. Então, ele está dizendo para Pedro: Pedro, eu vou te dar 1/3 parte deles é só de ministros, de pastores, obreiros. E 2/3 partes são de ovelhas. Por isso, de novo, vamos ver o texto. De novo, olhando o texto. Olhando o texto. Primeiro, verso 15. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus obreiros. Depois ele diz, no verso 16. Apacenta as minhas ovelhas. Depois ele diz no verso 17, apacenta as minhas ovelhas. Então, 2 terços do rebanho é de ovelhas. 1/3 do rebanho é de cordeiros. Então ele está dizendo: eu quero que você apacente a obreiros e a membros. E você pode observar na sua igreja como que, principalmente na nossa igreja Assembleia de Deus, isso é uma coisa real. 1/3 dos nossos membros são obreiros. E 2/3 dos nossos membros são ovelhas. Faça o cálculo na sua igreja para você ver. Então ele está dizendo: por cada uma negação que você me fez, você vai ter que provar que me ama. Você me negou 3 vezes, então eu preciso que você me diga 3 vezes. E prove para mim 3 vezes que você me ama. E se você provar para mim que você me ama nas 3 vezes, na primeira eu te coloco como pastor dos obreiros. E nas 2 vezes eu te coloco como pastor de ovelhas. Mas você vai ter que cobrir aquilo que você fez de errado na sua vida. Você está disposto a cobrir aquilo que você fez de errado? Ao me negar 3 vezes? Me ame 3 vezes. Só o amor pode cobrir um erro ministerial. Só uma atitude de amor pode cobrir uma atitude errada ministerialmente. Aí então dá-se esse caso que eu vou mostrar para os irmãos. Capítulo 21. Capítulo 21 ele diz, no verso 18 ele diz para Pedro: na verdade digo, Pedro, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir. Sabe o que ele está dizendo? Isso aqui que foi que mudou a história de Pedro. Porque quando Pedro está ali, a preocupação dele era João. Sempre foi João a preocupação dele.
existem obreiros que eles nunca vivem para eles. Eles estão sempre vivendo o outro. Por que o pastor fez isso com ele? Por que ele está sendo próspero e eu não? Por que ele é e eu não sou? Por que ele faz e eu não posso? Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele vai e eu não vou? Nunca consegue viver para ele. Sempre ele está sendo, se preocupando com um referencial à parte dele. Tem obreiro que não vive para ele. Ele nunca consegue fazer nada para ele, porque ele está sempre preocupado com o sucesso ou a desgraça do outro. E ele nunca vive para ele. E Pedro era assim. Então ele estava preocupado sempre com João. E Jesus sabia. Diga forte, Jesus sabia. Olha para o seu irmão e fala para ele, Jesus sabe, hein? A preocupação dele sempre foi João. Ele nunca pôde prosperar, porque a preocupação dele sempre foi João. Agora veja o texto. Como Jesus sabia, Jesus sentiu aquele aborrecimento natural que nós muitas vezes sentimos com aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. E a resposta foi no verso 18. Preste atenção agora no verso 18. Jesus olhou para ele e disse assim: na verdade te digo que quando tu eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andava por onde tu querias. É um tempo na nossa vida ministerial que nós fazemos o que nós queremos, vestimos a roupa que queremos, compramos a roupa que queremos, compramos o sapato que queremos, fazemos o que nós queremos. Mas Jesus disse para ele: vai chegar um período na tua vida que você vai estar andando na cadeira de rodas ministerial. Diga, cadeira de rodas ministerial. O que é isso? Cadeira de roda ministerial. Vamos ver o texto. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá. Contextualizando, está dizendo assim: você vai ser vestido por outras pessoas, Pedro. Pedro, vai chegar um momento em que vão colocar fralda em você. Estou profetizando. Vai chegar um momento em que vão colocar fralda em você, vão levar você para onde você não quer ir, vão empurrar você contra a sua vontade. Mostrou a Pedro numa visão de um coxo. Colocou Pedro numa visão de um coxo ministerial, precisando dos outros, sendo levado pelos outros. Colocou Pedro numa situação em que Pedro nunca pensou que poderia estar algum dia na vida. Como muitos nunca pensamos que poderemos estar algum dia na cadeira de roda ministerial. Verso 19. Disse isto significando com que morte havia de glorificar a Deus. E disse-lhe: segue-me, segue-me. Diga, segue-me. Diga forte. Jesus disse para ele. Agora o que aconteceu? O que aconteceu é que ele não seguiu. Jesus disse: segue-me. Vem. Jesus foi falando para ele: ó, você vai estar algum dia desses com esse jeito seu aí, de estar se preocupando com os outros, de estar sendo um obreiro preocupado com os outros, preocupado com você. Vai chegar, Jesus falando com ele: vai chegar o dia, Pedro, viu? Olhando para trás, olhando para frente. Ó, Pedro, vai chegar o dia que você vai ter que parar de estar se preocupando com a vida dos outros e vai querer cuidar da sua e não vai poder cuidar mais, hein? Segue-me. E foi andando e chamou para ele andar. E Pedro não foi. Diga, o que aconteceu? O que aconteceu? João, que amava Jesus, seguiu Jesus. Quando Jesus disse: segue-me, já estava lá, João já estava lá. Ele disse: segue-me para Pedro. João foi primeiro. Aquilo aborreceu muito a Pedro, porque Pedro já chegou primeiro na sepultura, rapaz. Você já chegou primeiro do que eu. Agora Jesus falou: foi para mim. É para eu segui-lo e não você. No coração, preste atenção no texto, que você vai ver isso. Preste atenção no texto. Tem que olhar o texto. Olha o texto. Verso 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Tem alguém aí?
Eu pensei que vocês tinham ido embora. Não adianta você negar a dificuldade que há entre os colegas. Tem, meu irmão. Tem uns que não se ficam. Na verdade, a maioria não se bica. Um tem uma opinião, outro tem outra, e tá aquela briga. Todo mundo fica quietinho quando o líder tá. Aí Jesus diz assim: segue-me. Ele ficou pensando naquilo. Cadeira de roda emocional, cadeira de roda ministerial, fralda descartável de obreiro. Que é isso que Jesus está me falando? Pá, eu estou pensando, aquele impacto como coxo numa cadeira de roda. O que Jesus está falando, hein? Jesus está dizendo: se você não parar de se preocupar com a vida dos outros, é assim que você vai ficar. E João saiu atrás. Meu Deus. João saiu atrás. E não quer ir. Eu vou. Aí, verso 21. Verso 21, acompanhe comigo. Vendo Pedro a este. Quando ele viu que o Pedro foi, pastor Roberto, ele ficou brabo. Aí ele disse: olha o texto. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e desse aí, esse. Ainda continuava preocupado com João. Exatamente, desde a pescaria. Lembra daquela pesca dos 2 barquinhos? Jesus escolheu de Pedro e não escolheu de João. Jesus não tinha nenhuma facção. Jesus amava os 2. Mas o barquinho de João ficou. E o de Pedro, Jesus levou. E levou para o alto mar. Depois que ele chamou de João, e o de Pedro encheu de João. Por quê? Porque você não tem que ficar com inveja. Se Jesus escolheu o barco do outro vai produzir para você e para ele. Pedro nunca podia dizer: o senhor gosta mais de João do que eu. Aí Jesus ia dizer: e o teu barco? Eu não peguei primeiro o seu? O de João ficou. E ele não reclamou de você. Ele não ficou lá do outro lado: Jesus, o senhor ama mais o barco de Pedro do que o meu, né? O senhor vai encher o barco dele, né? E não vai encher o meu, não. João disse: deixa Pedro ir na frente, porque Pedro, ele vai encher o barco de Pedro. E como eu conheço Pedro, o barco de Pedro não é tão bom quanto o meu. E ele vai pedir ajuda pro nosso barco. Você vai ver. Espera que ele vai pedir ajuda. Por favor, meus irmãos, isso é profético, é de Deus essa manhã. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele: rapaz, não te mete a besta comigo não, rapaz. Ei, glória! E o Pedro foi, meu querido amigo.
Quantos anos faz que eu não te vejo, meu amigo? Pedro foi com o barco dele, Jesus me escolheu, eu sou melhor, até que enfim, que eu sou melhor que esse João. João, vai lá com o teu barco. O teu barco só cabe 1 tonelada, o meu cabe 2. Vai. Tem jeito de você dar uma chacoalhada no teu irmão pentecostal, dá uma chacoalhada nele e diga assim: quantas toneladas cabe no teu barco? E dá um glória a Deus aí se você crê na palavra. Aí ele olha no capítulo 21, aí ele diz: e este? Pedro disse. E aí, ele não falou nem com o nome do colega dele. Ele falou: este aí. Mas pelo menos ele pudesse ser assim: e o meu amado colega? E o meu colega? Esse João, meu colega, meu amigo, não podia dizer. Ele falou assim: vou revelar mesmo para Jesus o que é que eu penso dele. Este. Eu digo que na minha mente eu penso sobre ele, o nome dele é este. Levou como uma pessoa desprezível. Este. Jesus se aborreceu com ele, meus irmãos. E veja a resposta que o Senhor vai dar agora. Preste atenção no texto. Capítulo 21, versículo 22. E disse-lhe Jesus: se eu testifique até que eu venha, que te importa? Para com isso, meu irmão. Eu pensei que você ia se alegrar. Vou dizer de novo, hein? Resposta de Jesus. Olha aí, quem entende a palavra entende. Veja só, se você entende, então responde alguma coisa. Jesus disse para ele: se eu quero que ele fique até a minha vinda, por que você não se mete com a tua vida? E volta novamente para Pedro: segue-me. Porque ele não tinha seguido Jesus. Agora veja o que vai acontecer aqui. Põe o seu coração aí, o texto. Olha o texto. Olha o texto. Diz o texto: e então se divulgou entre os irmãos que aquele discípulo não ia morrer. Aqui tem um mistério. Diga qual? Mistério? Tem um mistério. O mistério é o seguinte: você está pronto? Diga amém. Pronto para receber? Diga amém. Então lá vai. O mistério é o seguinte: deixa eles fofocarem. Vou repetir de novo. Divulgou-se entre eles que João não ia morrer. João nunca disse nada. João nunca chegou lá e disse: estão falando aí que eu nunca vou morrer. Em outras palavras, profetizando. Deixa eles fofocarem. Deixa eles fofocarem. O que estão dizendo aí? Estão dizendo que você não vai morrer. Que Jesus falou aquele negócio lá e todo mundo está interpretando que você não vai morrer. E sabe de uma coisa, meu irmão? O pessoal falou tanto que João não ia morrer, que João quase não morre mesmo. Você sabe por quê? Ele dizia assim: metida besta, né? Metida besta, pois é. Ele pensa que é o rei, ele pensa que é o dono da cocada preta, né? Mas eles não sabem que eles estão profetizando. Diga por quê? Porque você só tem que fazer uma coisa: sonhar. Só sonhe.
Não interprete seu sonho, porque os teus próprios inimigos vão interpretá-lo. Deixa eu dar um exemplo. José sonhou e contou o sonho para os irmãos. E os próprios irmãos disseram: reinarás tu sobre nós? Levanta a mão direita aí. Levanta. Bate na mão de 2 ou 3 e diga: só sonhe. Não, ele não entendeu não. Levanta de novo. Bate a mão na mão dele e diga: só sonhe. Deixa o resto com os teus inimigos. Eles fazem o resto. Só sonhe. Divulgou-se entre os irmãos que João não iria morrer. Divulgou-se. Deixa eles falarem. Nunca justifique nada. Justifique-se diante de Deus. Esteja bem diante de Deus, a sua família, a sua esposa, seus filhos, da sua igreja. Não se justifique nada. Cada vez que você subir no púlpito para se justificar uma coisa que você ouviu, que alguém disse, você está concordando com o que as pessoas dizem. Então, divulgou-se entre eles que João não iria morrer. Preste atenção agora. Foi morrendo um por um. Primeiro a morrer foi Tiago. Tiago morreu primeiro porque ele não foi para o templo orar. Que se ele tivesse ido com João e Pedro para orar, ele não ia morrer. Eles não sempre eram Pedro, Tiago e João? Então no capítulo 3 está escrito: Pedro e João subiram para orar. Cadê o Tiago? Voltando ao assunto. Divulgou-se entre eles que João não iria morrer. Aí Tiago morreu, chegou no céu. Jesus: Tiago, oh Tiago, meu querido Tiago, saudade de você, Tiago. Foi morrendo todo mundo. Barnabé morreu Paulo, morreu Natanael, que é o mesmo Bartolomeu, morreu Filipe, morreu todo mundo. Jesus ia: oh meu, tudo bem, e adorando, amém, oh que bênção. E toda vez que cada um deles chegava, Jesus olhava assim e dizia: cadê o João? Cadê o João? A resposta deles: o senhor não disse? Puseram uma panela de azeite para matar João, e João não morreu que nem galo. O cara não morreu. Aí o Espírito Santo disse: Jesus, eu sei que o senhor está com muita saudade do João, porque ele colocava a cabeça aqui no seu peito, e o negócio é que o cara não quer morrer. A gente vai ter que arrebatar ele. Primeiro capítulo de Apocalipse. Estava eu na ilha de Patmos. E de repente, e quando ele chega diante de Jesus, os outros estão lá com certeza. João, ai João, até o Pedro, meu Pedrinho, vem cá, meu Pedrinho, Pedro, e enfim você veio. Eu disse: não, só vim aqui fazer uma visita, eu estou voltando. Eu só vim aqui dar uma olhada, só vim aqui fazer uma visita.
Aí aconteceu um negócio tremendo. Aquelas palavras da cadeira de roda ministerial, meu Deus, ficaram dentro do subconsciente dele, pastor Roberto, que ele nunca esqueceu as palavras de Jesus. Ficaram no consciente dele. E ele foi se aproximando de João. Foi se aproximando de João. João, você me perdoa, João. Eu fiquei sempre preocupado com você durante 3 anos no ministério. Desde aquele dia que eu tive que ter que dividir meu peixe com você. Tinha uma bronca de você tremenda. Mas depois que Jesus falou aquele negócio da cadeira de roda ministerial, eu fiquei com medo. Tem jeito de esse homem ser meu amigo. Agora vocês vão ver que coisa mais linda é a Bíblia. Capítulo 3. Quando eles vão entrando no templo. Você me ajuda? Vem cá me ajudar. Você me ajuda? Vem. Você vai fazer o papel do coxo. Você sabe como é que fica um coxo? Você fica assim, todo torto assim. Fica aí, tá certo? Isso. Presta atenção, hein? Olha para minha fisionomia para você entender. Ele é João e eu sou Pedro. E ele é o coxo, certo? Quando eu for passando, você só faz sinal assim, ó. Você faz qualquer coisa que quiser. Aí. Pedro, vamos orar. Pedro, vamos orar. Vamos, João, vamos orar. Vamos ao templo. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor. Vamos, meu amigo, vamos. Vamos, meu amigo, vamos. Mas separa um pouquinho de mim. Mas Pedro, separa um pouquinho de mim, Pedro. É que eu te amo, cara, eu te amo. Vamos junto. Oxe, vamos. Pedro. E é assim, é? É que eu passei tanto tempo separado de você. Mas Pedro, Pedro. Me ajude. Nós não temos prata, nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eu não quero que você se alegre porque o coxo andou. Eu quero que você se alegre porque o coxo era Pedro. A revelação, o primeiro milagre, Deus reservou justamente para ele lembrar. Você não se sinta um coxo, não pense que você vai estar na cadeira de roda ministerial. Eu estou te levantando agora, porque agora você aprendeu a lição. Quando ele olha para aquele coxo, meu Deus, aqui foi um negócio. É que a gente vê do lado sempre, pastor, do ponto de vista do coxo, a gente só vê do ponto de vista do coxo. Mas eu estou falando de outro assunto, de um assunto anterior, no capítulo anterior, do capítulo 21, lá de João.
que ele está dizendo: eu não quero ser coxo, eu não quero andar em cadeira de roda, Jesus. Jesus, eu não quero que ninguém me cinja. Jesus, eu ainda quero ter minha força. Jesus, eu ainda quero me banhar. Eu quero trocar minhas próprias roupas. Jesus, eu quero que a minha vida mude. Eu não quero ficar desse jeito. Então ama João e vai para o templo com ele juntinho. Vai orar com ele na minha presença. Anda com ele, se amigo dele. E muitos de nós não sabemos por que algumas coisas acontecem na nossa vida. Não sabemos por que algumas fatalidades acontecem na nossa vida. E que você vê determinados colegas, companheiros, numa situação tão difícil, tão terrível, que você olha para ele e diz: porque eu sei porque ele está assim, eu sei, mas você não fala para ninguém, mas no coração você sabe por que ele está assim. Você sabe, porque durante todo o tempo do seu ministério, ele foi uma pedra do seu sapato. Durante todo o tempo do seu ministério, ele foi um problema na sua vida, mas você ficou quieto e esperou em Deus. Você continuou seguindo Jesus, você continuou amando Jesus. E quantos colegas que lá na frente nós encontramos na cadeira de roda ministerial? Nada prospera na vida dele. Nada nunca prosperou. E o que é mais terrível é que você pensa: puxa, mas esse camarada era um Pedro. Tinha tudo para dar certo. São 12h10. A gente continua. Deus abençoe vocês.